Fala, meus amados do Senhor, Deus abençoe, preciosos do reino do Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Escola de Profetas Leões Nazireus. Sim, porque aqui nós temos a intensidade, sim, do profético, como representado como um leão intenso, né? Mas também, né, com um coração inegociável, incorruptível, como são os nazireus. Por isso, leões nazireus são os profetas deste tempo. Os profetas ousados no Senhor, não é na loucura da própria cabeça. Ousados no Senhor, mas com um coração incorruptível. Santidade, pureza, um coração que não se vende, uma palavra profética, um mover profético, um dom profético, até um ministério profético que não se vende. Difícil, mas possível, né? Então, que acordem os leões nazireus aí, saiam das cavernas. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Porque sim, eu sei que é um tempo caótico. Eu sei que as coisas estão, parece que de ponta cabeça, né? Tem coisa que parecia que ia bem, agora parece que não vai tão bem assim. Parece que aquilo que eu tinha certeza que era certo na minha vida, agora tá de ponta cabeça, tá de perna pro ar e eu não tô entendendo nada. Ou que sensação de insegurança que isso traz, não é mesmo? Tempos caóticos colocam o nosso coraçãozinho bem apertadinho, a nossa mente fica confusa tentando achar alguma coisa que faça sentido. E o fato é que dificilmente a gente acha sentido no meio do caos. Por isso eu estou aqui hoje. Para trazer um vídeo, uma mensagem que o Senhor já tinha trazido há uns anos atrás. Essa palavra foi liberada, ela está registrada aqui no canal em algum vídeo por aí, né? Mas hoje eu decidi fazer de forma específica, trazer esse tema devido à necessidade do nosso tempo, tá bom? Então, qual é a palavra? Eu vou começar compartilhando com vocês um fato, um acontecimento, né, que ocorreu comigo e como o Senhor usou esse fato para falar comigo. É um fato bem simples, né? Quem segue o canal aqui, quem anda comigo, quem conversa comigo, quem tá sempre de coração aberto aí recebendo os vídeos já deve ter percebido. Eu sou uma pessoa muito, muito simples e os exemplos que eu gosto de usar para trazer, às vezes até coisas complexas e profundas, é também muito, muito simples. Então, não é de se estranhar que esse evento que eu vou trazer para você agora é muito, muito simples, tá? Então, calma, acalme-se, não vou falar de nada muito grandioso, mas a mensagem é profunda e é pro nosso tempo. Então, não perde o foco, garota e garoto. Fica aqui, presta atenção, que tem vida nessa palavra, tá? Tem vida e segurança e facilitação do seu processo todo no meio do caos. Fica aqui. Eu tava sentada no sofá da minha casa, com um caderno e uma caneta na mão, pronta para registrar uma palavra que o Senhor já tinha me dado. O Senhor tinha me dado uma palavra para eu ministrar numa reunião. E eu tava com a caneta já no ar para chegar no papel e começar a escrever. Ela tava assim, ó, vindo. Quando eu tava fazendo esse movimento da caneta tocar o papel para começar o registro da palavra que o Senhor já tinha me dito, tava ali no meio do caminho para isso acontecer, eu começo a ouvir um zumbidinho de abelha. E eu parei a caneta no meio do caminho. Eu parei por causa do zumbido da abelha. E a palavra já estava pronta. Eu já tinha recebido a palavra do Senhor, era só registrar, era só colocar anotadinho ali como um esboço para a reunião que eu precisaria ministrar. Mas eu parei no meio do caminho. Eu não comecei a registrar. Me distraí, ó, daqui me distraí, comecei a procurar. Cadê essa coisinha zumbindo no meu ouvido? Cadê ela? Que é isso? E comecei a olhar, de repente eu achei. Era uma abelhinha mesmo. E ela tava voando perto de uma lâmpada, e ela voando. E eu fiquei lá, olhando e pensando nos riscos que aquela abelha dentro da minha casa poderia representar. Poderia ser um perigo, né? Vai que ela pica alguém. Vai que ela machuca alguém. Né? A picadinha dela pode doer, né?
E eu parei tudo e fiquei olhando e acompanhando ela, mas eu não sei nem quanto tempo, gente. Eu perdi um bom tempo ali. Alguns minutos parada, assim, olhando, sem fazer nada, só acompanhando com os olhos o que ela estava fazendo. E ela estava fazendo uma coisa assim, meio sem sentido, né? Porque ela ia e voltava, sabe? Uma abelha voando, assim, meio perdida. E eu lá acompanhando. Mas na minha mente, eu estava pensando, preocupada nos riscos que aquela abelha, a presença daquela abelha poderia representar para minha casa. Fiquei preocupada e continuei imaginando cenários terríveis, dela me picando, picando alguém da minha casa e fazendo algum estrago nesse sentido. Até que o Senhor, o Espírito Santo, ele falou comigo, ele me chamou a atenção, ele disse: "O que você tá fazendo?" Tipo, o que você está fazendo? E eu, né, falei: "Mas Senhor, como assim, o que eu tô fazendo? Olha aqui, é um perigo. Essa abelha, ela pode picar alguém, ela pode machucar alguém, ela pode me picar e vai doer. Eu não quero dor, não. Ah, não, tô preocupada com ela aqui dentro dessa casa. Não queria ela aqui agora." E o Senhor me disse a palavra. Ele começou dizendo exatamente através de uma abelhinha. Ele disse: "Mas eu já não te dei uma palavra? Você já não sabe o que você tem que fazer?" Eu falei: "Sim, eu sei." Só que aí entrou uma abelha. Então, você sabia o que você tinha que fazer, Mari? Sabia. E não fez por quê? Porque entrou uma abelha. E quando entrou uma abelha, o que aconteceu? Eu me distraí. Eu comecei a olhar para os riscos, para o perigo. Eu comecei a imaginar o que podia acontecer. Talvez, uma imaginação, não estava acontecendo nada. A abelha não estava vindo para cima de mim. Ela estava voando lá perto da luz. Mas eu me distraí com o risco do perigo. E foi exatamente o que o Senhor me trouxe. Ele disse: "Nesse tempo, vocês não poderão se distrair com o risco do perigo, com a imaginação do risco do perigo." O Senhor não me diz para ser imprudente. Calma, respira. Não é sobre imprudência. Não é sobre não pensar e não avaliar os riscos, mas é sobre se distrair quando você já carrega uma palavra do Senhor e você sabe qual é o objetivo, você está em missão, você está com um foco. É hora e modo de fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Mas aí você começa. É uma notícia aqui, é uma notícia ali, é um acontecimento aqui, é um acontecimento lá. Quando você vê, você perdeu o seu foco, o foco que o Senhor te deu. Era o foco recebido por Deus para você. Deus te deu aquele foco, te deu aquele objetivo. Foi Deus quem te deu. Você recebeu de Deus. Mas o que você fez? Não seguiu o foco. Aliás, perdeu o foco. Sumiu o foco. Por causa do talvez um risco, um perigo que a abelhinha pudesse causar, né? Quando eu era mais jovem, eu lembro de uma criança que tinha alergia à picada de abelha. E eu lembro que era muito caótico. A gente tinha que estar sempre sabendo onde estava a injeção, que ia diminuir ou pelo menos amenizar a reação alérgica que aquela criança poderia ter, né, por conta de uma abelha. Então, quando a gente levava aquela criança, era uma menininha linda, mas ela tinha essa alergia. Então, a gente tinha que estar sempre atento e sabendo onde estava a injeção, né, porque se a abelha picasse, a gente tinha que ser no automático, já ir no lugar exato, pegar na gaveta, onde tivesse, e aplicar a injeção. Então, essas experiências, elas é claro que me deixaram muito alerta com a abelha, né? Então, a gente não quer, né? Uma picadinha de abelha, mesmo que seja, você não tem alergia, mas você não quer, né? Uma picadinha de uma abelha que pode te causar dor. E o fato dela ter entrado dentro da minha casa, acho que talvez, sabe, me trouxe as memórias, né, que eu já tive com
acompanhar aquela criança que tinha essa alergia tão mais grave, então me acendeu um estado de alerta. E aí eu fiquei com medo dos riscos, eu fiquei paralisada por causa do risco. Mas era um risco assim, que não tava nem assim, ela não tava vindo na nossa direção, não tinha outra pessoa ali no ambiente, não tinha criança no ambiente. Aquela menina, então, eu nem sei onde ela tá hoje em dia, ela já deve ser, sei lá, uma jovem já. Eu não sei mais. Então, assim, não tinha nada que realmente justificasse a minha preocupação tão exacerbada. Mas eu me distraí pelo barulho da abelha. Eu me deixei levar pela distração do possível risco, do barulho, do zum, zum, zum. E era essa a imagem que o Senhor construía para dizer: cuidado com notícias que fazem zum, zum, zum na nossa orelha e fazem a gente desviar do propósito, desviar do foco, porque a gente começa a ficar com preocupações e imaginações de riscos que talvez nem sejam assim tão palpáveis dentro daquela situação. Mas a forma como talvez as notícias cheguem até nós, às vezes elas chegam assim meio sensacionalistas, fazendo um barulhão na nossa orelha, que a gente que tá com a caneta pronta para escrever no papel e registrar, trazer à tona o registro das palavras, dos objetivos que o Pai tem para você nesse tempo e através de você, a gente para ficar ouvindo zumbido de abelha, que nunca nem vai te picar. Sabe o que o Senhor me disse? Ele me disse naquele dia: continua a escrever, porque eu já te dei qual é a palavra, eu já te dei o objetivo e o propósito, e essa abelha não vai fazer mal para ninguém. Aí eu falei: tudo bem, me perdoa pela distração, e eu vou anotar aqui tudo que eu já tinha. E o Senhor me disse: e anote também essa experiência, porque o meu povo vai precisar estar atento para fugir da distração do zumbido de abelhas, de notícias, de perigos, eminentes. E às vezes o Senhor está falando: isso daí é só distração. Não é que não vai acontecer nada, não é que não tem perigo, mas é que você precisa manter o foco do que o Senhor pediu para você fazer, porque se você a cada notícia, você ficar desesperado, a cada coisa que você ouvir de alguém te contando algo que não é muito favorável, e a cada notícia não favorável que você ouvir de alguém te contando, ou ouvir no noticiário, enfim, em algum lugar, você perdeu o foco da sua missão, você não vai completar a sua missão. E aí, aquele barulhinho que te distraiu, venceu. Ele cumpriu o objetivo dele, que era te distrair para você não cumprir o seu propósito, para você não fazer o que você precisava fazer. Então, cuidado, queridos, porque nesse tempo, ainda mais agora, que todas as redes, as notícias, elas estão na palma da nossa mão, piscando o tempo todo. Elas são muitas abelhas zunindo muito alto no nosso ouvido. E o Senhor te pergunta hoje: o que você está fazendo? Não, Senhor, mas o Senhor não está vendo que está acontecendo isso? Pode ser que aconteça aquilo, pode ser que aconteça daquele jeito. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer da vida? E o Senhor está te dizendo: não se distraia com o risco do perigo. Pode ser que tenha assim um certo risco que essa coisa se torne perigosa. Cuidado, porque o Senhor, ele é o guarda de Israel. Desculpa. Ele é o guarda de Israel. Ele tá te guardando, ele não pisca, ele não dorme, ele te guarda. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel. E que se ele não guardar, é em vão qualquer movimento de outro vigia, de outro guarda. Se o guarda de Israel não vos guardar, em vão vai vigiar qualquer outro guarda.
Qualquer outro que tente fazer uma função de proteção vai falhar. Então, o Senhor estava me dizendo, essa abelha não vai picar você. Essa abelha não é risco para você. Faz o que eu mandei você fazer. Faz o objetivo, não continua o seu objetivo. O objetivo que o Senhor te deu. Você já sabe qual é o objetivo que o Senhor te deu? Às vezes você tá aí achando que sabe e não sabe também, né? Que às vezes o Senhor está trazendo uma reflexão para você em todo esse caos, Ele está te ajudando a pensar e em ver as coisas de forma diferente, né? Então, cuidado só para você não perder o foco daquilo que o Senhor já te deu como missão de vida. Sabe aquilo que o Senhor te fez ser frutífero? Aquilo que você fluía tão poderosamente e de uma forma tão simples, tão tranquila, era natural quase de você, um dom que o Senhor te deu e fluía, fluía, fluía. E agora, não tá fluindo por quê? Você tá com o papel e a caneta, mas não tá escrevendo por quê? Tá olhando para o movimento inconstante da abelha por quê? A palavra do Senhor é, essa abelha não vai te picar, porque eu sou o guarda de Israel. Se eu disse que eu vou te guardar, eu vou te guardar. Então você não precisa parar a sua missão por causa do medo que você está tendo, por causa de notícias que estão falando aí que existe perigo nisso, perigo naquilo outro. É verdade. Sejamos prudentes em nome de Jesus. Mas não pare a obra por causa de medo, por causa de distração, por causa do risco de talvez um perigo acontecer. O inimigo está tentando te distrair mesmo. Está tentando colocar medos e pavores e pânicos em nós mesmo. Ele está tentando. E muitas vezes ele está conseguindo. Em muitas pessoas. A gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. E essa é a palavra. Sabe o que aconteceu depois com aquela abelha? Ela morreu sozinha. Ninguém nem precisou matar ela. Ninguém precisou se preocupar com ela. Ó, a gente aqui em casa, a gente tenta não matar as abelhas, tá? Quando elas entram e a gente vê que elas não estão agressivas, a gente vai conduzindo elas para fora, né? Até elas saírem, daí a gente fecha a janela para não entrar de novo, né? Mas eu tô dizendo num cenário caótico de você com medo, né? Pensando, meu Deus, eu tô com tanto medo de saber que eu quero matar ela, né? Eu vou matar para não picar ninguém. Ninguém precisou fazer nada parecido. Nada, o Senhor disse, deixa essa abelha quieta e vai fazer a sua função. E aí eu fui, e eu obedeci ao Senhor. Eu parei de me distrair, comecei a anotar as palavras do Senhor para a reunião daquele dia. Comecei a anotar tudo que eu precisava. Comecei a cumprir o meu propósito. A abelha até perdi de vista. Horas depois, eu estava indo da sala, acho que para a cozinha, e eu olhei no chão e a abelhinha tinha morrido ali. Ela já tinha morrido. Porque muitas abelhas também, quando entram em casa, elas já entram para morrer mesmo, né? Elas já entram porque elas estão perdidinhas, elas já estão no finalzinho da vida delas, né? E foi o que estava acontecendo com ela. E eu preocupada, né? Eu antes lá no sofá, ai, ela vai picar. Não, deixa ela morrer em paz. É o finalzinho da vida dela, deixa ela ali. Ela escolheu tua casa. Deixa ela morrer ali quietinha. Não é sobre a polêmica, tá? De deixar a abelha de um jeito ou de outro, mas é a mensagem do Senhor aqui que eu tô trazendo em nome de Jesus. E a mensagem é, se o Senhor te disse, fica tranquila, completa a missão, porque de você eu cuido, é o guarda de Israel que tá te protegendo e te prometendo isso. Ninguém precisou fazer nada e se preocupar com nada com aquela abelha. Ela morreu sozinha, a gente só teve que depois pegar ela e tirar do meio do chão ali. Só isso que nós precisamos fazer. Porque o Senhor cuidou de tudo. Mas eu estava tão preocupada, né? Com a questão da bendita da abelha. E o Senhor falando, não se preocupa. Mas ela tá fazendo muito barulho, Senhor. Ó, as notícias chegando o tempo todo. Ixi, é assustador. Calma. Se acalme. Se acalme. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele está te guardando e te pedindo, continua com o foco, continua com a missão que eu te dei. Eu tô te guardando nesse processo. Não se desespera, não se distraia com o zum, zum, zum
das notícias sensacionalistas de que vai acontecer assim ou assado. O Senhor está fazendo sim, o Senhor está chacoalhando a terra sim. Nós precisamos apertar bem o cinto, sabe? Porque essa viagem está ficando cada vez mais intensa. Muitas turbulências por aí, caótico. Mas o Senhor tem nos guardado. O guarda de Israel tem nos guardado. Então, não vamos ficar cultivando medos, porque os medos, eles muitas vezes, eles nos distraem do foco principal, da missão principal. Que o Senhor hoje, através desse vídeo simples, Ele compartilhe, Ele divida com você, Ele derrame sobre você, sobre a sua cabeça, um óleo fresco que combate e anula e manda para fora o medo. Que em nome de Jesus, você que é guardado pelo Eterno, você que é guardado pelo Senhor maravilhoso, Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, este Deus te guarda, esse Deus te protege. Então, todo medo pode cair por terra agora, em nome de Jesus. E que a coragem que o Espírito Santo gera em nós, porque Ele não nos deu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de timidez. Ele nos deu espírito de ousadia, para a gente avançar com coragem, para a gente vencer os nossos medos. O Senhor Deus está conosco. Que o medo seja repreendido agora em nome de Jesus na sua mente, os pensamentos. Ai, mas daí pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. E se acontecer igual aconteceu com fulano? Ai, se eu for o próximo, e se eu for a próxima? Cala-te, medo, agora, em nome de Jesus. E a tua mente, amado, amada irmã, em nome de Jesus, a tua mente é cativa a Cristo, para ter os pensamentos de Cristo. Você foi colocado como cabeça, não como cauda. Você não está aqui para fugir amedrontada das coisas. Você está aqui com ousadia, para avançar com ousadia e conquistar em vitória aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Conquiste aquilo que o Senhor já te chamou para conquistar. Quais são os objetivos e os propósitos que o Senhor já colocou na sua mão? Servir vidas, servir pessoas, ministrar, adorar, servir com serviços sociais. Eu não sei quais são as funções que o Pai te chamou, mas o Pai te acordou. Em alguma época da tua vida, Ele te acordou e disse: ei, você nasceu para isso, filho, filha amada. Vem fazer. Despertando os leões nazireus nesse tempo. Despertando os leões que estavam na caverna. Os que estavam na caverna ainda estavam ali amedrontados pela perseguição. Mas chega um tempo que o Senhor fala: o que você está fazendo aí, querido? Vamos sair junto disso aqui? Porque você não está sozinho. O Senhor está te chamando para uma nova estação onde a caverna não faz sentido, ela é muito limitada. E você se escondeu em limitações que não fazem mais sentido. Deixa o Senhor gerar fé. Deixa o Senhor gerar fé em você. E você vai usar essa fé para romper os medos. Seja ousado no Espírito. Porque o melhor ainda está por vir. Não é porque todas as coisas estão ao contrário do que estavam antes. Não é porque todas as coisas estão de ponta cabeça ao redor de você que o Senhor perdeu o propósito com a sua vida. Muito pelo contrário. É agora que Ele fala assim: arregaça as mangas, mulher. Arregaça as mangas. Coloca a couraça aí da justiça. Se protege. Porque nós vamos guerrear. Nós vamos guerrear. E isso é com ousadia e fé, na liberdade do Espírito, banhadas pelo amor de Deus sobre nós. O amor de Deus que nos constrange, nos deixa em contato com a doçura do Senhor. E essa é a coragem que nós recebemos, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, recebemos dele e agora nós vamos para a batalha.
besuntado de óleo de amor, besuntado do óleo da sabedoria, do conhecimento de que somos filhas, herdeiras, amados e amadas do Senhor. Por isso nós podemos sim avançar. Por isso nós não precisamos ter medo da abelhinha zunindo no nosso ouvido. O Senhor disse: Mari, essa abelha não vai picar ninguém. Ela é só barulho, ela é só distração. Não se distraia mais, Mari. Eu já te dei o objetivo. Escreve, faz o que você precisa fazer. Faz o que eu chamei e te capacitei para você fazer neste tempo. Não perca mais tempo se distraindo com abelhas que estão voando ao seu redor, porque elas representam o risco, a ameaça do perigo. Mas eu tô te guardando. Eu tô guardando você, eu tenho um compromisso com aqueles que eu enviei. Eu capacitei, eu chamei. E você não tá sozinha, você não precisa se sentir ameaçada por uma abelha. Faz a tua obra, faz aquilo que eu já te dei para você fazer. Aleluia! Sejam fortalecidos, meus irmãos guerreiros. Sejam fortalecidos. Nós vamos crescer, igual a flor do deserto. A hora que o negócio ficar apertado mesmo, a hora que a chuva não vem, a hora que o sol tá escaldante no meio-dia, aí a flor floresce. Como você vai explicar isso? As situações não eram favoráveis para aquela florzinha nascer ali no deserto, mas ela nasce. Ela nasce no meio do caos, na hora mais difícil, porque o alimento dela não vem do solo daquele deserto, o alimento dela vem do céu, ela é regada pelas águas do céu. Então ela dá flor em tempo e fora de tempo, porque ela não é baseada no relógio desta terra, ela não é baseada nos nutrientes dessa terra. Ela é dependente dos nutrientes do céu e da chuva que cai do céu sobre ela. Por isso que quando há deserto, há seca, ainda assim a florzinha está florescendo, está brotando, porque ela está regada pelas águas que vêm do céu. E o céu não está seguindo o cronograma de deserto nenhum. O céu não está seguindo o cronograma do caos. O céu segue o seu próprio cronograma da eternidade sobre você, sobre nós. Por isso você se alimenta do céu, estando aqui na terra, mas se alimenta do céu. E aí as abelhas param, elas caem. Elas param de fazer o barulhinho, elas param de incomodar e de trazer, ai meu Deus, será que é um risco? Será que é um perigo? Será que eu tenho que prestar atenção? Ela cai sozinha em terra. Ela cai sozinha, enquanto você não se distrai da sua função, enquanto você serve na sua missão, enquanto você cumpre os objetivos dados pelo Senhor, os objetivos eternos que o Pai te deu, você recebeu do Senhor. Você não para de servir ao Senhor. A abelhinha para de zumbir. Ela para de fazer aquele barulhinho no seu ouvido. Aleluia! E você se vê livre. Não é o contrário. Não fique esperando a abelha parar o barulho para daí você servir ao Senhor. Eu comecei a escrever, a abelhinha ainda estava fazendo barulhinho lá. E eu comecei a escrever. Mas eu fui focando no objetivo, fui focando na minha missão de servir ao Senhor, de ouvir ao Senhor e servir ao Senhor, servir ao Senhor. Ouve e entrega, ouve e entrega. Ouve do Pai e entrega o que o Pai está pedindo para você entregar para o povo. O povo está morrendo de fome, precisa comer. Quem que vai dar comida para eles? Aqueles que estão ouvindo do Senhor. Ouve nessa estação e entrega. Mas, Mara, o que eu faço com o barulho da abelha que eu também estou ouvindo? Tira o foco. Começa a focar no que o Senhor está falando. O Senhor está falando, o Senhor está falando. Presta mais atenção no que o Senhor está falando do que no barulhinho da abelha. E quando você menos esperar, você tá ali, focada no Senhor,
recebendo e entregando, servindo os irmãos que precisam, servindo as comunidades que precisam, servindo as pessoas, a família que precisa. Tem muita gente precisando. E o que você vai fazer? Você vai reproduzir barulho de abelha ou vai reproduzir o som do Espírito Santo? Como é que você vai poder servir melhor a sua comunidade, mulher de Deus? Ouvindo o zumbido da abelha, ai, mas aconteceu isso, ai, mas eu fiquei sabendo, ai, você ficou sabendo daquela última lá? E a outra irmãzinha que aconteceu? Ai, vai acontecer com a gente também. Ixi, e agora o que a gente faz? Ó, zum, zum, zum de abelha. Vai ouvir a abelha? Aí só vai conseguir reproduzir o som que ouviu da abelha. Zzz, na cabeça de outra pessoa que tá tentando servir ao Senhor. Então, para. A abelha tá zunindo aqui, mas o Espírito Santo tá falando aqui. Qual você vai dar atenção? Qual você vai focar? Foca no que o Senhor tá te falando. Serve ao Senhor. Registra as coisas que Ele tá te dando. Serve com isso que o Pai tá te entregando. Entrega isso para outras pessoas. Fortalece a vida de outras pessoas. Sabe o que vai acontecer com aquela abelhinha que tava zunindo no seu ouvido? Sozinha. Vai ser calada sozinha. Deixa ela. Você nem vai ouvir mais ela. Ela vai parar de ser um risco para você. Porque tem riscos que só são riscos e só são perigo porque entrou dentro da nossa cabeça. E agora a gente deu comidinha para pensamentos ruins. E aí quando vê, a gente não dorme mais à noite pensando nos riscos. Meu Deus, a abelha estava lá fazendo barulho na minha sala. O que eu vou fazer? E aí a gente não consegue dormir, já não consegue comer direito. E só fala com as outras pessoas sobre o zunido da abelha. E a gente já não tem mais outro assunto. A gente está tão focada, tão distraída das coisas de Deus e focada nas coisas das abelhinhas. Os riscos aqui, os riscos ali, mas você não ouviu falar aqui e ali. E notícia, 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 notícia do caos. Cadê a notícia do céu? Cadê a notícia do céu? Cadê a notícia do céu? Porque o céu também está noticiando. O céu também está anunciando. O céu também está falando. O céu também está avisando. Mas o que a gente está ouvindo? Notícia do caos? Aí o caos entra dentro da nossa mente e a nossa mente começa a ficar caótica. O caos não vai parar para você ouvir a Deus. Ouça a Deus. E aí, aquela barulheira do caos vai ficar tão distante que você vai parar de ouvir. Aí você é liberta da opressão do caos. Que os seus ouvidos sejam afinados para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando seus ouvidos forem destapados para ouvir de novo a voz do Espírito Santo, a sua mentalidade vai começar a funcionar de acordo com o Espírito Santo. Uma mente cativa a Cristo, onde o Espírito Santo comanda, revela e fala. Escuta a voz do Espírito Santo de Deus. E quando a sua mente totalmente cativa a Cristo, ouvindo a voz do Espírito Santo, então vai descer a paz para o seu coração. Porque os pensamentos estarão cativos a Cristo, então a paz virá habitar no seu coração. Aquietai-vos, aquietai-vos. Sabei que eu é que sou Deus sobre todas as situações. Todas as situações que te afligem, eu sou Deus. Eu continuo sendo Deus. E eu serei Deus, eternidade em eternidade. Eu continuarei sendo Deus, o teu Deus. Então aquietai-vos diante do caos. E sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra do nosso Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Vamos tomar posse disso e viver uma vida, mesmo que ela ao redor de nós seja caótica, aqui dentro nós manteremos a nossa paz, porque ela é preciosa demais.
O Senhor disse, eu te dou a paz e eu não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo é tipo assim, ó, tá tudo tranquilo, então você pode ficar em paz. A paz que Jesus te dá, ela excede todo o entendimento, ela não funciona no nosso entendimento normal, ela vai além do nosso entendimento normal. Ela diz assim, o mundo tá caótico, filho? Tá? Pode ficar em paz. A abelhinha não vai te picar, pode ficar em paz. Não importa o que tá fora. Eu tô te falando, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Pode ficar em paz. Mas Senhor, a tempestade, mas Senhor, o caos, mas Senhor... Pode dormir. Dorme no meio da tempestade. A abelha não vai te picar. Você tá protegido. O Senhor te guardou. Aleluia. Aleluia. Então, em nome de Jesus, receba uma grande dose de paz, de fé, de amor, para seguir com ousadia e coragem, focado não na abelha, não no que a abelha está falando, mas no que o Senhor está dizendo. Não no barulhinho de uma abelha que está perdida dentro da tua casa, mas no som da voz do Espírito. Porque a voz do Espírito Santo é a voz da verdade eterna. Não é a verdade que hora é verdade, depois é mentira. A hora é verdade, depois é mentira. Uma hora é verdade, daí depois se descobre que era mentira. Não. A verdade do Espírito Santo é uma verdade eterna e infinita. Nessa você pode firmar seus fundamentos profundamente, porque é como uma rocha eterna. Essa é a verdade do Espírito. Se você quer saber em que vale a pena confiar hoje em dia, porque tá tudo tão perdido, né? Tá tudo tão confuso, tudo de perna pro ar. Aquilo que eu acreditava já não dá mais para acreditar, aquilo que eu achava que era verdade já não é mais verdade. O mundo tá confuso. Os irmãos virando um contra o outro, o mundo tá confuso. Mas você quer saber em que você pode continuar confiando? Confia nas verdades do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de um Deus eterno. E ele está falando a verdade que é eterna e infinita. Pode confiar, porque essa tá ali, ó, pautada na eternidade. Aleluia. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Deus te abençoe. Você é precioso, você é preciosa. O Senhor tem propósitos com você na sua vida ainda. Não é porque você não está entendendo o cenário caótico que o Senhor desistiu de você, muito pelo contrário. É agora que Ele mais quer te usar. É agora. Então você só precisa afinar os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir mais a voz do Espírito do que a voz da abelhinha, do medo, da distração. Ouça a voz do Espírito que está falando a verdade que é eterna e infinita. O Senhor quer usar você, mas o seu coração precisa estar afinado para a voz do Espírito Santo de Deus. E assim você não vai se perder. Assim é a abelhinha que vai, ó, ficar invisível na tua vida. Vai ficar invisível, porque você vai ter olhos só para Deus, olhos só para o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Essa é a melhor parte, não é? Vamos ficar com ela em nome de Jesus. Vamos ficar com a parte que é eterna e infinita, a parte que vem do Espírito. A parte que é a verdade eterna e infinita. Essa não vacila, essa não balança, essa não vira de ponta cabeça, essa não vira o contrário. Essa é estável, segura, eterna. A verdade do Altíssimo sobre você. As revelações que o Senhor te traz. O Espírito Santo está falando. O que Ele está falando contigo? Ouça, 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 queridos. Ouçam. Permitam que as suas mentes recebam a verdade do Espírito, que é eterna e infinita. E não se distraiam com os riscos do perigo, que tal, blá, 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 blá. Deixa isso para fora. Fica com o que é eterno. Fica com as verdades do Senhor.
em nome de Jesus. Você sabe que muitas lideranças, né, têm sido abaladas também nesse tempo. Porque o Senhor tem reajustes para fazer. E sim, é um momento de algumas prestações de contas, colheita para muitas lideranças, para todos nós. Mas o lance da liderança é que ela está mais exposta, então ela é mais vista, né? Mas está acontecendo com todos nós. Isso é o tempo da separação do joio e do trigo. Para que aquele que perceber, meu Deus, mas eu achei que eu estava tão só trigo no meu coração, mas parece que tem uns joios ali. Ainda há tempo de se arrepender. Pega esses joios, sabe? Arranca, confessa ao Senhor e fala, Senhor, eu não quero encontrar em mim joio. Eu quero ser o trigo. Pega, arranca esses joios. Permita que o Senhor arranque, amarre tudo em feixe, porque o Senhor diz, primeiro eu vou tirar os joios. Está lá em Mateus 13, a parábola do trigo e do joio, a partir do versículo 24. E o Senhor diz, tem um tempo em que cresce junto, e cresceu junto, o joio com o trigo cresceu junto. Mas chegou um tempo, porque Jesus fala, até que chegue o tempo em que a gente vai colher. E aí na hora da colheita, aí sim, eu arranco o joio primeiro, e depois eu colho o trigo. O joio eu arranco para queimar, para consumir, para não ficar nada. Então, se tem joio no seu coração, se nessa exposição da liderança, porque a gente está vendo e vai continuar vendo, gente, líderes, pessoas que eram referências, pessoas que estavam de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é difícil, gente, é difícil. O Senhor, é a misericórdia dele ali na nossa vida. E de vez em quando, vai ser encontrado joio. Mas daí a gente olha e fala, Senhor, ainda dá tempo? Então pega e arranca, em nome de Jesus, todo o joio que o Senhor encontrou em mim nessa colheita. Arranca de mim o joio, queima de mim o joio. Ainda há tempo para as lideranças, para todos nós, nos arrependermos do joio que cresceu junto com o trigo misturado lá. E por um tempo a gente foi tão iludida, a gente achou que só tinha trigo, que a gente não estava vendo direito. Mas o Senhor disse, tá tudo bem, era para ser assim mesmo, porque senão vocês iam arrancar o joio antes e acabar arrancando o trigo junto. Mas agora é o tempo, é o tempo. A separação do joio e do trigo chegou, começou. Só que para aqueles que se arrependerem, daqueles que olharem e falarem assim, gente de Deus, eu achei que só tinha trigo no meu coração. Encontrei joio também. Se arrepende, confessa, pede perdão. É por isso essas exposições. É por isso que está vindo à tona. Para que possa ser separado. O Senhor disse, deixa crescer junto. Até que chegue o tempo da colheita. Quando chegar o tempo da colheita, a gente vai separar. Daí vai dar para separar. Daí vai ficar claro. Vai ficar óbvio. Daí dá para separar. Enquanto está crescendo, não dá para separar. Era outro tempo. Naquele tempo não dava para separar, mas agora dá. Por isso que está sendo exposto, queridos. Por isso, Brasil, por isso, igreja brasileira, por isso, líderes estão sendo tão expostos, por isso, irmãos queridos, tão preciosos, tão que a gente considerava como referências, estão sendo expostos. É para que eles tenham tempo também de perceber, opa, tem joio crescendo junto com o trigo no meu coração. E se eles tão somente se arrependerem, haverá salvação, porque o Senhor vai arrancar o joio primeiro, queimar o joio, e aí fica só trigo no coração. E aí, só com o trigo aqui, ó, a gente aprende com um bom pastor. A gente aprende com um bom pastor a ser um bom pastor também. E aí, as lideranças podem se ajustar no molde do eterno, na vontade do Senhor, naquilo que Jesus está querendo fazer nesse tempo com as ovelhas. E não mais servindo como joio. Porque o joio a gente confessou, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Aleluia! Ainda há tempo, querida. Ainda há tempo, igreja do Senhor. Não é só o líder que está sendo exposto que está descobrindo trigo e joio lá dentro, tudo misturado. Nós também.
Então, a exposição do líder é para chamar a atenção da nossa própria exposição. O joio no meio do trigo no líder é para dizer, ei, será que você também não tem? Dá uma olhadinha aí, porque se até o líder tem, dá uma olhada em você também. E a gente olha, e se a gente encontrar joio, arranca, porque, Mateus 13, verso 30 diz, deixai crescer ambos juntos até que chegue a colheita, até que chegue o tempo. Então deixa crescer junto, e cresceu. E cresceu, meus irmãos queridos da igreja brasileira, nossa querida, amada, querida, maravilhosa. A igreja brasileira cresceu com joio e trigo. Até que chegue o tempo da colheita. E quando chegar o tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Ou seja, tira primeiro o joio. Vamos tirar primeiro o joio. Arranque-o em feixes, amarra ele em feixes para queimar. Queima o joio, Senhor. Queima o joio dentro do nosso coração. Queima o joio, Senhor, no coração de todos aqueles que estão se arrependendo e confessando. Queima o joio. Queima o joio que foi exposto, para que haja perdão, conversão, arrependimento, quebrantamento e aí sim realinhamento. Porque então colhei também o trigo depois de queimar o joio e guarde-o no meu celeiro. Aí o Senhor vai tomar para si o trigo que ficou. O trigo que ficou. Sim, fomos enganados por muito tempo, por joio que parecia ser trigo. E o Senhor disse, não mexe nisso não, deixa crescer junto, porque nessa de querer expor os líderes fora do tempo, vai acabar machucando muitas ovelhas. E aí as ovelhas vão se perder. Para elas não se perderem, deixa crescer. A hora que as ovelhas estiverem mais maduras, a hora que as ovelhas estiverem mais fortes, aí sim a gente colhe. Aí sim a gente faz a separação. Mas colhe primeiro o joio. Tira o joio, para que fique só o trigo. Nos nossos corações, nos corações das lideranças, nos nossos corações. E assim a gente fica limpo, livre, como trigo. E aí a gente vai ser armazenado no celeiro do Senhor. Aí a gente vai ser tomado pelo Senhor, para Ele mesmo. Ele vai nos tomar para Ele. Então é um tempo de purificação, é um tempo de limpeza, por isso é um tempo de exposição. Mas tá tudo bem, lembra da abelhinha? Não fica ouvindo só o zum, que o líder tal, que o fulano de tal, que o pastor tal. Calma, queridos, continua, não se distrai com isso, continua olhando para o Senhor. Qual é o objetivo que o Senhor te deu nessa vida? Qual é o propósito que Ele te deu nessa vida? Aquele que está santo, santifique-se mais. Aquele que está puro, purifique-se mais. Então foca nisso, querido, foca nisso, porque ainda haverá tempo de arrependimento para aqueles líderes ou ovelhas que encontrarem dentro do seu coração algum tipo de joio. Haverá ainda quebrantamento para vocês e salvação. Ainda há. O Senhor tem essa palavra para nós, é isso que Ele está dizendo para nós agora. Então vamos tomar posse disso, a gente ainda pode. A gente ainda pode se arrepender do joio que estava dentro do nosso coração e que foi exposto. Quem se arrepender, lideranças, mestres, profetas, pastores, líderes, evangelistas e ovelhas. Ainda há esperança para vocês que encontram dentro de si, dentro do coração, joio crescendo com trigo. É hora de expor, para que haja o quebrantamento, para que haja realinhamento depois. O sangue de Jesus nos purifica e nos alinha, e aí já não tem mais o joio que foi exposto dentro de nós, se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão, se nós nos submetermos ao perdão de Deus, através de confessar, se arrepender, se quebrantar, o joio vai ser lançado fora.
vai ser queimado, e aí não vai ter nem mais a memória daquele joio. Aí a gente ficou só com o trigo que cresceu forte nessa estação. Ele vai ser colhido, e ele vai ser honrado, vai ser tomado para o Senhor, no celeiro do Senhor. Então, amados, é um tempo desafiador? É sim. Não estou falando que é fácil, é sim. As abelhinhas estão zunindo? Estão sim. Tá fazendo barulhão? Tá sim. Mas não se distraia com isso. Preste atenção no foco que o Senhor está te dando e faça o que o Senhor está falando com você. E se por acaso você encontrar em você também o joio que foi exposto no irmão, se arrependa, porque ainda há tempo. Há tempo para as lideranças e há tempo para os irmãos, para todos, para as ovelhas, para todos. Há tempo de arrependimento, só que é agora. É agora. Se arrepende, se quebranta. Se arrependeu, quebrantou, o Senhor já alinha, ó, já há alinhamento. Porque o sangue de Jesus é poderoso. E não há pecado mais poderoso, mais forte do que o sangue de Jesus. Então Jesus te limpa sim, te purifica sim e te coloca realinhado sim, como trigo. E ele queima todo o joio e aí acabou. Agora, os que não se arrependerem, não cabe a mim falar agora. Essa mensagem é para aqueles que estão dispostos, lutando, tentando achar a voz do Senhor no meio dos nidos das abelhas. E aqui está a palavra do Senhor. A abelha não vai te picar. Pode ficar tranquilo. A abelha não vai te picar. Isso é só distração. Vai com prudência para aquilo que o Senhor te pediu. Foca e prioriza aquilo que o Senhor está te pedindo. De novo, isso não é uma chamada para imprudência. Isso é uma chamada para a prudência. Porque sermos prudentes agora não é irmos para qualquer vento de medo. A prudência agora é ouvir do Senhor, do Espírito. E ouvindo do Espírito Santo, obedecer. Esse é o lugar de segurança que nós podemos ficar. Se o Espírito falar assim, toma cuidado com isso, tome cuidado. Mas se o Senhor falar para você, isso é só barulhinho de abelha, deixa aí. Foca. Qual é a voz que o Espírito Santo está falando aí contigo? Ouve. Ouve. E atende. Que a voz do Espírito não é uma voz sensacionalista. Não é uma voz de vou te deixar com medo. A voz do Espírito nunca faz assim. A voz do Espírito Santo te enche de amor, de convicção de que somos amados por um Deus que é amor. A voz do Espírito nos enche de ousadia, de coragem, de fé. Ela arregaça as nossas mangas, lembra quem somos e nos coloca no meio da guerra cheios de amor e coragem. Combati o bom combate. Não fiquei em casa tremendo de medo, eu combati o bom combate, mas isso é porque eu ouvi o Espírito. Foi por isso que Paulo pôde dizer assim, né? No final de sua trajetória, no final de sua vida. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te dê a paz, te dê shalom neste tempo. Que seja um tempo de revelação de força, coragem, paz, fé, amor e ousadia. Arregaça as mangas e cumpre o propósito que o Eterno deu para você. Não se distrai com as outras coisas. Não se distrai, porque é tempo de exposição. Porque quando as coisas são expostas, é pra gente discernir qual é o joio, qual é o trigo, e eu fico com o trigo e queimo todo o joio. Ainda há tempo. Quando não houver mais tempo, vai bater, não vai ser atendido. Mas enquanto há tempo, vamos clamar. Se arrepende e bora pro jogo. Certo? Aqueles que não se arrependerem, se afaste, para você não ser puxado pro buraco lá, pra lenha que vai queimar, porque vai queimar, o joio vai queimar. Se afaste do joio que quer continuar sendo joio. Se afaste, infelizmente, né, tem que falar isso, se afaste do joio que quer continuar sendo joio. Se afaste do joio que não tá percebendo que é joio. Se afaste do joio que tá te puxando
para a caldeira lá que vai queimar o joio. Se afaste. Se afaste, porque agora é a hora da exposição, para que haja perdão e arrependimento. Não se arrependeu, não teve arrependimento e quebrantamento para ter perdão, infelizmente é perigoso daí ficar perto do joio, porque o joio está sendo conduzido agora para ser queimado. E você não quer, né? Então, se afasta, deixa quem escolheu nesse momento, quem não conseguiu se quebrantar, quem não conseguiu se arrepender por achar joio em si mesmo e não se quebrantou, se afaste, porque é perigoso ficar perto de pessoas que se identificaram com o joio, abraçaram o joio e agora vão ter o destino do joio. Mas é o que eu tô dizendo, ainda há tempo. Para quem se arrepende, há tempo ainda. Se arrependa. Mas se você tá percebendo que o joio tá gostando de ser joio e tá abraçando outros joios, só se afasta em segurança. E para de ouvir a musiquinha da abelha que nos atormenta e nos assusta e nos puxa pro buraco. E começa a ouvir a voz do Espírito, que é o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vai com Ele que vai dar bom, vai dar bom. A verdade imutável está no Senhor, no que Ele te revela em espírito e em verdade. Fica com isso. E tenha uma vida mais feliz, mais segura, menos abatida, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu trabalho pelo crescimento, fortalecimento dos irmãos em Cristo. É por isso que eu tô aqui hoje. Que essa palavra seja vida e seja eficaz para te tirar do rumo da fornalha que vai queimar os joios. Para te tirar do rumo da distração da voz da abelha e te colocar no prumo certo da vida eterna, ouvindo a verdade que é eterna e imutável e obedecendo ao Senhor com segurança, porque aqueles que estão no Senhor estão guardados e protegidos mesmo no meio do caos. Amém? Aleluia! Assim como Estevão, que estava sendo apedrejado no meio do caos, mas ele não estava vendo as pedras, ele não estava sentindo as dores das pedras, ele estava já vendo o Senhor. Os olhos dele estavam vendo o Senhor. Verdades imutáveis, fica com elas. Elas vão te trazer segurança, paz, para você servir aquele que é um Deus de amor e de vida e não de morte. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Ainda há muita colheita de trigo bom para ser feito. Você é um trigo bom, querido. Se levanta, deixa o Senhor te colher para Ele, te guardar no celeiro dEle, te tomar para Ele, em força para o seu ministério enquanto você está aqui na terra, para servir, para ser boca de Deus aqui nessa terra, no meio do caos. Ao meio-dia, no deserto, a florzinha brotando. Flor do deserto, brotando ao sol do meio-dia, na hora mais improvável, na hora mais difícil, na hora mais caótica, lá estará você, regado pela chuva do Espírito Santo, florescendo no deserto. Deus te abençoe, flor do deserto. Deus te abençoe, fruto amado do Senhor. Frutifique também, mesmo no deserto. Deus te abençoe, vencedor. Deus te abençoe, vencedora. Filhos e filhas amadas do Eterno. Deus nos abençoe. Vamos em frente. Amém. Em nome de Jesus. Amém.